Shalom, paz de Deus. Então, meninas, vamos para mais uma reflexão, né? Esse vídeo, ele não é um vídeo de estudo. Ele é um vídeo de reflexão. Por quê? Eu faço esses vídeos de reflexão, toda vez que eu for postar um vídeo, eu vou falar que esse vídeo, os vídeos que eu tô gravando são vídeos de reflexão. Por quê? Porque a gente tem um grupo, nós temos um grupo de oração, e nesse grupo de oração é voltado para jejum, para oração, para leitura da palavra, e aí a gente pegou e resolveu fazer o quê? Fazer reflexão, para a gente poder estar falando, compartilhando com as amigas o que o nosso coração está sentindo depois que lê a palavra. E o livro ao qual a gente está lendo, né, é o livro de São Mateus, né? E é o capítulo 5, nos vídeos atrás eu coloquei 2 vídeos, ao qual eu falei das bem-aventuranças, né? E agora eu vou, que foi até o versículo 12, e agora eu vou começar agora do versículo 13, né? A partir do versículo 13, e eu tô fazendo a leitura nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia do Estudo da Mulher, eu faço estudo por ela, e também eu uso também essa aqui, que é também na minha igreja, que eu faço estudo dela, porque essa aqui também ela é tradução fiel de João Ferreira de Almeida. Essa aqui ela é inspirada, a Bíblia de Estudo ela é inspirada na tradução de João Ferreira de Almeida. Então, vamos lá, vamos começar? Ó, para a gente ver a diferença, não tem muita diferença não, tá? Assim, algumas palavrinhas mudam, mas assim, não dá muita diferença não. Eu gosto de pegar as duas Bíblias, por quê? Porque tem palavras aqui que eu não entendo, eu vou ver na outra, como que ela está escrita. Depois eu vou no dicionário buscar. E também faço pesquisas também na internet, né? Com teólogos, para poder estar entendendo melhor o que a palavra está dizendo. Porque tem palavras aqui que a gente não entende, né? Palavras diferentes, não é da nossa época, mas eram daquela época, né? Então vamos lá. Na Bíblia da Mulher tá assim, ó, os discípulos Sal da Terra. É um título só pro versículo 14. Aí do versículo 15, do versículo 13, né? E aí do versículo 14 em diante já é outro título. Já na Bíblia, tradução fiel, né, de João Ferreira de Almeida, ela usa um título apenas para dizer as duas, do sal da terra e da luz do mundo. Então, assim, aqui nessa Bíblia tá aqui, ó. Os discípulos, nessa da João Ferreira, aquela que eu mostrei, segunda que eu mostrei. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Nessa de estudo tá aqui, ó. Os discípulos, o sal da terra. E depois, no versículo 14, tem outro título que é os discípulos, a luz do mundo. Puseram separadinho, talvez para trazer mais compreensão, né? Porque por ser uma Bíblia de estudo, é bem mais separadinho. Vamos lá. Vou continuar lendo por essa aqui. Versículo 13, né? O título é Os discípulos da luz do mundo. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Uma pergunta. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Esse versículo aqui, o Senhor Jesus fala, vou tentar falar de versículo por versículo para ver se sai mais rápido e fica menor o vídeo. Ele fala que os discípulos têm que ser o sal da terra, né? O sal da terra, qual que é a propriedade do sal? Conservar, ressaltar o sabor dos alimentos, trazer mais o sabor ao alimento, né? E em alguns casos também ele pode ser medicinal, ele pode trazer cura. No meu caso, eu tive uma experiência bem satisfatória com sal, com a água e sal. Que quando eu tive um acidente há 3 anos atrás, eu tive uma alergia muito forte, minha pele ficou no sangue. E aí eu usei água e sal para poder estar lavando aquela região qual estava afetada pela alergia, e foi um resultado bastante satisfatório, porque foi restabelecendo a minha pele, foi voltando, foi curando, né? E depois eu fiz uma viagem para a cidade litorânea,
E aí meu esposo falava para mim entrar no mar. Até então eu nem ia entrar no mar porque eu morro de medo de água. E aí vendo aquela imensidão de mar, né, que me dava meio que uma fobia, mas enfim, eu peguei e fui experimentar poder pelo menos molhar minhas pernas, né, no mar. E deu certo. Assim, parece que assim minha pele agradeceu muito, sabe? Aquela água e sal. Então, assim, para mim traz assim, para mim teve efeito essa cura, né? Esse como é que fala? Esse remédio, né? É um remédio, né? Uma cura. O sal. E aqui fala, se o sal for insípido, não serve para nada, ou seja, ele não tem sabor, ele perde as suas propriedades. Então, não serve para nada o sal, mas que os discípulos sejam o sal puro, o sal ao qual traz cura, conserva a pessoa no caminho e que cura as feridas da alma, que ressalta, que sejam atrativo às pessoas a conhecer ao santo, ao divino, né? A trajetória, o evangelho do Senhor Jesus. Isso era quando eles fossem ministrar a palavra, né? Levar o evangelho. Aqui o Senhor Jesus já estava dando conselhos para os discípulos poder ir ao mundo, ir né, nas regiões, levar o evangelho, Senhor. Versículo 14. Os discípulos à luz do mundo. Olha que lindo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos os que se encontram na casa. Versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Aqui o Senhor Jesus fala também para os discípulos ser a luz do mundo, levar a palavra, porque a luz, o Senhor já tinha edificado eles, já estava ensinando eles os princípios, a mensagem que Deus queria que o Senhor Jesus trouxesse, né? Que Ele queria que o Senhor Jesus mostrasse para todo homem na terra, porque o Senhor Jesus veio para nos dar a salvação. A missão do Senhor Jesus era nos trazer a salvação. E aí o que acontece? Ele fala para os discípulos ser a luz do mundo. Se ele edificou, não pode edificar uma cidade em cima do monte e esconder. Não se esconde uma cidade que foi edificada em cima do monte. A atenção vai voltar toda para essa cidade. Ela está em cima do monte, todos vão ver, certo? E a luz é qual a palavra que o Senhor já estava colocando neles, estava trazendo a luz para eles, o que é a verdade, trazendo à tona a verdadeira forma da lei, porque mais a gente aqui vai falar sobre a lei. E aqui fala assim que não pode pegar uma candeia, que era na época era uma lamparina, né? E tentar cobrir ela. A luz dela não se esconde, né? Não tem como jogar aqui falar um quiere, o quiere era um cesto, né, que colocavam mantimentos para vender. Então eles são cheios de furinhos, uma cesta. Tenta colocar uma lâmpada e colocar uma cesta tampando a lâmpada. Não vai a luz vai sair pelas frestas da cesta, né? E aqui fala também, aí o Senhor fala, assim brilhe também a sua luz, assim, então não deixe esconder a luz. Coloca ela, mostra ela, leva ela, ensina ela, inspire, né? Assim como o Senhor Jesus estava fazendo com eles, que eles fossem às multidões e ministrassem a palavra, ao qual o Senhor Jesus tinha ensinado eles, né? E aqui fala, a vossa luz também brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ou seja, o bem que vocês estão fazendo. Viva, tenha testemunho para ver as boas obras. E através deles, que o Pai que está no céu, nosso Deus, seja glorificado entre os homens, né? Então tá, vamos lá. Aqui já fiz a minha reflexão dessa parte. Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la.
versículo 17 em diante. Vamos até o versículo 20. Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso é o Senhor Jesus falando. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Está falando que a lei tem que ser cumprida à risca. Ele não veio para anular. Ele não veio para anular o que os profetas do passado fizeram. E nem para anular a lei. Mas sim para ensinar com que fosse cumprida corretamente. Porque ela estava sendo ensinada errônea. Estava sendo errada a forma que eles estavam ensinando. Então, eu tive que dar uma paradinha, tive que dar uma pausa aqui, mas vamos dar continuidade. 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Aqui o Senhor está falando que para não tirar nada do mandamento, para ensinar os mandamentos corretamente, arrisca certinho, sem tirar, sem pôr, sem tentar sair do contexto, querer... Porque acontece muito hoje das pessoas querer fazer uma interpretação assim, não tem muito a ver com o que o Senhor Jesus ministrou naquela época, tentando abrir uma brechazinha para poder ficar mais confortável para eles servir a Deus, né? Vamos colocar entre aspas isso aí. Mas não é da forma que vai ser confortável para nós. Servir a Deus tem que ser a forma que, mesmo por mais que seja desconfortável para a gente tem que se adequar, temos que nos enquadrar à lei de Deus, à vontade de Deus, né? Vamos dar continuidade aqui. E aí o Senhor fala que se ensinar certinho, vai ser maior no reino de Deus, ou seja, vai agradar o Senhor, vai ter um galardão maior no reino de Deus. Mas se não ensinar corretamente, tirando algumas coisas para que fique mais confortável, esse será menor no reino de Deus, não vai ter galardão nenhum, não vai ser assim, como se fala, não vai ter reconhecimento, né? Vamos dizer assim, um reconhecimento, não vai ter o favor de Deus, né? Porque o Senhor, nós vamos falar de favor de Deus aqui nos próximos. Vamos dar continuidade. Ensinar considerado grande. 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Ou seja, gente, a nossa justiça tem a justiça deles, né, dos discípulos, é o ensinamento. Eu falo nossa também, porque como a gente está lendo, traz pra gente também isso aqui, traz o ensinamento para nós, né? Que a gente, às vezes você não vai levar a fazer como os discípulos fizeram, e ao viajar ao mundo para estar falando da palavra, para estar evangelizando. Mas aonde você está, você tem obrigação. Se você é um servo do Senhor, um discípulo do Senhor, você tem a obrigação de estar sim cumprindo à risca a lei. Se você tem acesso à Bíblia, está tendo acesso a essa leitura, está te ministrando o coração, faça conforme o que você está aprendendo, conforme o que você está lendo. Porque não tem como você ler a Bíblia, fazer um estudo bíblico na Bíblia e não ter uma transformação dentro de você. Só se você não tiver com sinceridade no seu coração. Porque a palavra de Deus é isso, ela tem que te transformar, ela tem que te trazer a mudança.
a transformação do seu interior. Então, que tenhamos o entendimento de quando ler a palavra de Deus, a gente poder nos ajustar, nos adequar à palavra do Senhor. E aqui o Senhor fala, se vossa justiça não exceder, não ir além, em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, a justiça dos fariseus estava falha, eles estavam corrompidos. Os escribas eram os que próprios escreviam, né? Então, assim, estava errado. Já estava entrando num sistema errôneo, ao qual não estava agradando a Deus. E o Senhor Jesus veio contra tudo isso. E olha o que aconteceu com ele. É digno de toda honra e toda glória, porque se não fosse o Senhor Jesus, como que a gente poderia estar lendo? Se não fosse o Senhor Jesus ter vindo, morrido por nós, ter lavado os nossos pecados, como nós poderíamos ter acesso a essa palavra? Não é verdade? Então vamos lá, vamos para o próximo. Jesus completa o que foi dito aos antigos do homicídio. Aqui o Senhor Jesus já vai entrar na lei, nos 10 mandamentos. Vamos lá. 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. É um mandamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Versículo 22, foi tudo isso. 23. Se, pois, os trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti. 24. Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial da justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. E o Senhor Jesus fala que o mandamento ele fala para não matar, mas também é para ir além. Lembra? Exceder tem que ir além. Porque os escribas e os fariseus, eles seguiam a lei, só que o Senhor Jesus veio mostrar além do que estava nessa lei, as entrelinhas, né? Não matarás, mas também não odiar, não proferir palavras que difamam uma pessoa, ou seja, não ter discussão, não brigar, ter inimizade, não xingar outra pessoa, difamar outra pessoa, não levantar falso testemunho contra aquela pessoa, não ter inimizade, não ter intrigas, né? Então, assim, e se tem, não tem como você ser amigo de todo mundo, sempre vai ter uma pessoa que não vai querer ter paz com você, esse é o seu adversário. Ou seja, o Senhor Jesus diz, entre em acordo com o seu adversário, ou seja, entre em acordo com ele para que você não, antes que leve para o juiz a situação e você fique preso e lá você pagará cada centavo. Isso aqui fala também de uma parte espiritual. Porque quando nós temos inimizade ou quando a gente damos atenção a alguém que fala da gente, vamos lá tirar satisfação, a gente acaba entrando numa prisão espiritual também. Eu vejo dessa forma. Quando eu estava lendo, eu senti isso para mim, porque como que eu vou brigar com a pessoa e a pessoa vai levar a nossa discussão para o juiz e tal? Não, aqui só está falando assim, para não criar inimizades, para que hoje, para que a gente não fique tenha preso a uma prisão espiritual, que é a mágoa, o rancor,
é um fardo que a gente carrega muito pesado, que acaba nos trazendo doença, trazendo, como é que fala? Atraso em coisas assim, a qual o Senhor quer fazer na nossa vida. Às vezes a gente fica preso. Às vezes você vai querer evangelizar, você vai falar de Deus e você vai ter um acusador falando para você, mas como você vai falar do amor de Deus, sendo que você brigou com fulano, que você tem rixa com ciclano, ou que você está devendo um beltrano, e assim vai. São essas coisas que vão causando uma cadeia espiritual na nossa vida. Então vamos tomar cuidado com isso, né? Vou dar continuação para ver se não fica muito longo. Já tem 20 minutos já no nosso vídeo. Vamos lá. Agora vai falar sobre o adultério. 27, versículo 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança a de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, e expõe a tornar-se a adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Essa aqui é uma parte delicada de ensinamento, assim, para a gente poder interpretar. Vamos lá. O que eu entendo, né? O que eu compreendo, que mesmo em pensamento a gente também pode pecar, às vezes não pode praticar, não pode ter a ação fora, mas o pensamento e o coração também faz com que nós pecamos. O desejo, às vezes você não tá praticando, mas a sua cabecinha tá lá pensando um monte de N coisas sobre outra pessoa. Entende? Isso também você vai estar pecando. Então o Senhor diz pra gente tomar cuidado até com os nossos pensamentos, porque pensando muito, a gente acaba caindo no laço. Verdade? Então vamos tomar cuidado com o que pensamos. Vamos tomar cuidado com o que desejamos. Vamos ser não só fora, não só aqui que a gente mostra, mas dentro de nós também. Nós temos que ter esse cuidado com o que nós pensamos, com o que ministra o nosso coração. E aqui a parte que fala do homem, também fala que do homem que repudiava naquela época. Repudiar era, como eu posso dizer, era desfazer, era maltratar, né? Não pode. Mas antes que fizesse isso, que desse a carta de divórcio. Para quê? Que não houvesse traumas, né? Mas só que o que acontece? Melhor seria que ficassem sem se casar. Mas é complicado. Aí o Senhor fala assim, que o divórcio, a carta vou ler aqui o versículo 32 para dar uma compreensão maior. 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, tem que ser falado o porquê que ele repudia. Tem que ter um motivo. E o divórcio seria dado, hoje não acontece isso, né? O divórcio seria dado para casos de traição.
né? Casos de infidelidade. Então, assim, seria melhor que desse a carta de divórcio, poderia se separar, mas também teria que ser exposto o porquê da separação. E assim ficaria sabendo que o porquê, o motivo, e quem fosse casar com a pessoa, a parte infiel, novamente, fosse casar infiel com um infiel, ele também acabaria sendo adúltero também. É assim, é o que está ministrado aqui na palavra do Senhor. Vamos agora os juramentos. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o teu juramento. Ou seja, se jurar, não jura em vão. Mas o que você prometer para Deus, cumpra. Que seja cumprido, seja fiel para cumprir o juramento que você fez aos pés do Senhor. 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Olha, o Senhor Jesus já disse, não jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, porque é sagrado, nem pela terra, por ser extrato dos seus pés, porque pisamos, é dado por Deus, nem por Jerusalém, por ser a terra, por ser a cidade do grande rei, respeito, né? Nem jurares pela tua cabeça, nem jurar pela nossa cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco a preto, ou seja, a gente não pode fazer nada. Nós não temos o controle de nós não temos o domínio sobre nós para a gente poder jurar, falar alguma coisa sobre nós. Quem tem o domínio sobre nós, a nossa vida, foi quem nos fez, o Criador. Temos que ter respeito e reverência a isso, o soberano Deus. Fora disso, é inimizade com Deus, é ir contra os princípios de Deus. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. E que disto passar vem do maligno, ou seja, temos que ser sinceros. Sim, sim, não, não, em tudo. Se é. Se não é, não é. Se for para ser, sim, pode ser. Se não for para ser, não pode ser. São palavras. Aquilo que você promete, você tem que cumprir. Eu juro que eu vou fazer. Não, não é assim. Não pode fazer isso. Você tem que pegar e cumprir. O importante é que você cumpra aquilo que você prometeu. Não faça promessas vãs. Não faça promessas vazias. Cumpra com lealdade em tudo, em tudo. O servo de Deus, que serve a Deus verdadeiramente, ele entende isso, ele faz. Vamos lá, não é fácil, eu vou dizer não é fácil, mas a gente tem que tentar, tem que perseverar, melhorar cada dia. Da vingança. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. 40. E o que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. 42. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Aqui o Senhor fala a questão de vingança. A gente não deve vingar. Não. Se fizeram mal para você, não é questão... Assim, a questão que o Senhor colocou foi bem forte, né? Levar um tapa na cara e você pegar e virar e dar outra. O que quer dizer isso? Quer dizer em atitudes. Se te fez o mal, não vai fazer o mal, não vai pagar o mal com o mal. Pra quê? Porque quando você paga o mal com o bem, você acaba ministrando. O servo de Deus, ele acaba ministrando no coração da outra pessoa o bem. É como se fosse um bom dia. Vamos pegar uma coisa bem simples. Um bom dia ou uma saudação. Você está passando por uma pessoa e fala bom dia, a pessoa não responde. Tal dia eu também não vou responder.
ou no dia que ela me der um bom dia, eu vou fazer do mesmo jeito que ela fez comigo. Tá errado. É errado isso. A gente tem que entender que cada um tem um momento, cada um passa uma dificuldade. Mas a sua essência, ao qual o Senhor Jesus está ensinando e está ministrando aqui nessa palavra aos discípulos, não pode mudar por causa de maldade que as pessoas fez com você. Você não pode mudar a sua essência no Senhor Jesus por causa de situações que pessoas causou na sua vida. Você tem que continuar sendo o que o Senhor Jesus fez você para ser. Se você é um servo de Deus, se você tem que estar levando o evangelho, você vai ser perseguido. Coloque em mente, você vai ter perseguições, você vai ter opositores, você vai passar por dificuldades. E não só com pessoas, mas circunstâncias da vida também. Essas circunstâncias e essas dificuldades ao qual você for passar, não pode mudar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. A palavra do Senhor, o que você é. Mas tem coisas que vai vir para mudar sim. Quando você tem algo que não é seu. Às vezes você faz atitudes ruins, né? Que não é sua. O Espírito Santo logo ministra no seu coração, te trazendo uma tristeza, onde você vai entender que aquilo não foi legal que você fez. Não é bom. E se você der atenção ao Espírito Santo, você vai ser transformado. A sua atitude vai ser diferente. Eu já tive N situações ao qual eu paguei o mal do mesma coisa, com o mal. Não assim, mal de mal, coisa assim, mas assim, às vezes uma saudação, às vezes uma crítica, às vezes a tal de pagar na mesma moeda, sabe? Às vezes desejando. Gente, a gente é falho, nós somos seres humanos. Com o tempo, você vai aprendendo. Quando você se rende à palavra de Deus, você vai aprender. Quando você se rende à palavra de Deus, você vai entender os caminhos que o Senhor quer te levar. É diferente. É diferente. Assim, comigo tá acontecendo dessa forma. E eu tô amando. E eu quero me alinhar. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que eu não vou ser perfeita. Mas eu entendo que eu tenho que perseverar. Eu tenho que continuar, né? Então, nós temos que continuar. Então, assim, é maravilhoso quando eu leio a palavra do Senhor e eu consigo ver, entender realmente assim, o que o Senhor Jesus está querendo dizer na trajetória dele aqui no Evangelho, né? É maravilhoso. Então, o Senhor Jesus, ele coloca referências aqui bem marcante, bem forte. Em qual? Ferir a face, dê a outra, né? Demandar contigo. E é o que é demandar contigo? Que é te obrigar a entregar, ou seja até um roubo, né? A túnica, dê também a capa. Tirar a túnica, dê também a capa. Se alguém obrigar a andar, se alguém te obrigar a fazer algo que você não quer, o Senhor fala para ir além. Em vez de caminhar 1 milha, caminhe 2. Entendeu? Assim, são atitudes transformadoras. Não é fácil, gente, não é fácil. No mundo que a gente vive hoje, não é fácil fazer isso. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Ou seja, sirva. Porque o Senhor Jesus também serviu. O Senhor também fez de graça para nós. O Senhor Jesus passou por tudo isso aqui por nós. Ele sabe o que ele estava falando. Ele ministrou isso aqui no monte e viveu e provou isso na cruz, ao qual ele passou, o martírio que ele passou, o sofrimento que ele passou, a humilhação ele levou. Nossa, meu Deus, eu fico tocada quando eu lembro, sabe, da crucificação de Cristo. E aqui é o último título que eu vou ler, que fala do amor ao próximo, né? E vou finalizar. O vídeo tá grande, mas vamos lá, tá tão gostoso estar podendo falar dessa palavra aqui. 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo
e odiarás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem, pelos que vos perseguem. 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vem chuva sobre os justos e injustos. 46. Porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47. E se saudares somente o vosso irmão, que fazeis demais? Não fazei os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui o Senhor, ele é perfeito. O nosso Pai Celeste, ele é perfeito. O Senhor Jesus fala aqui. Deus é perfeito. Ele faz nascer o sol para os bons e para os maus. Ele traz a chuva para os justos e para os injustos. E o Senhor quer que nós sejamos perfeitos assim como Deus é. Deus está por cima de tudo, das situações, das circunstâncias. Ele está por cima de tudo. Ele está acima, né? Ele não está por cima, ele está acima disso. Nós temos que ser assim. Nós não temos que ficar questionando. Ah, porque é mal, ele não merece isso. Ah, porque fulano fez isso. Não, não interessa. Lembra da essência? Segue o seu caminho e esquece os maus. Seja bom, faça a sua parte, para que seja filho do Pai Celeste. O que a Bíblia diz? Faça a sua parte, faça o que foi ensinado, cumpra a lei, conforme o Senhor Jesus explicou ela aqui. Para nós está muito explicadinho, está perfeito. Está perfeito, entendimento, compreensão perfeita na palavra do Senhor. O Senhor Jesus trouxe com perfeição. Ele sobressaiu o sabor da lei. Ele ensinou, ministrou, conforme a gente pudesse entender perfeitamente, para a gente poder caminhar conforme o Senhor Deus quer que façamos. Entende? Não interessa, cumpra, faça a sua parte. Deixa fulano, ciclano, beltrano levar a vida do jeito que eles querem. Mas você se mantenha no posicionamento ao qual o Senhor Jesus nos ensina nessa passagem do Sermão do Monte. Por isso que os discípulos dele avançou tanto, porque eles conseguiram entender, eles compreenderam a risca e foram levar essa verdade do Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos assim, que possamos estar aprendendo cada dia com a palavra de Deus, que Ele nos ensinou, que Ele está aqui aberto para nós poder usar. Está aqui para a gente poder usar, para a gente poder ministrar e praticar na nossa vida. Pratica a palavra, que vai ter transformação. Você vai ver efeito. Caminha nos passos do Senhor Jesus, que vai dar certo. Por mais dificuldade que você passa, não duvide do que o Senhor Jesus pode estar fazendo na sua vida. Tá? Então ficou aqui a minha reflexão. Deus abençoe vocês. E vamos para a próxima, que vai ser o capítulo 6. Com a ajuda de Deus, eu vou estar postando aqui, tá? Deus abençoe todos vocês.